Olá! Neste vídeo vamos dar início a uma nova mensagem do alimento diário da série A Igreja dos Primogênitos. E o título desta mensagem é São estes que o Pai procura. Quero iniciar dizendo que Deus o convida para ser o ministro da nova aliança, não importando sua condição atual ou o que fez no passado. Mesmo que você, como Pedro, tenha negado o Senhor, ainda assim Ele lembra de você. Pedro foi aperfeiçoado pelo Senhor. Ele era um homem precipitado, impulsivo e que fazia e falava antes de pensar. E isso o expôs bastante e causou-lhe muito sofrimento. Certa vez, ele achou que não servia mais para Deus, mas ao ressuscitar, o Senhor não só se lembrou dele, como mencionou nominalmente em Marcos 16:7. Pedro foi então recuperado e se tornou um líder importante no início da obra do Senhor, principalmente no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, tendo ao seu lado o discreto João. Contudo, não pensemos que João era muito diferente de Pedro. Em Mateus 4, de 18 a 22, temos o registro do chamamento de Pedro, André, Tiago e João. E ao serem chamados por Jesus, deixaram seus afazeres e imediatamente o seguiram. Graças a Deus, um dia Jesus passou por nós, atraiu-nos e chamou para segui-lo. E nós continuamos a segui-lo até hoje. Já em Mateus 17, temos a transfiguração de Jesus. E não foram todos os discípulos que estavam presentes, pois o Senhor chamou em particular apenas 3 deles, Pedro, Tiago e João. Ao se transfigurar, Jesus estava dando uma amostra de como ele seria no reino. Podemos perceber então que Pedro, Tiago e João eram especiais, pois o Senhor os estava treinando e aperfeiçoando para a liderança. Mais tarde, Tiago foi martirizado por Herodes, e sobraram então Pedro e João, que iniciaram a liderança do ministério levado a cabo pelos 12 apóstolos. No capítulo 20 do Evangelho de Mateus, a mãe de Tiago e João pediu a Jesus que em seu reino seus 2 filhos se sentassem uma à sua direita e outra à sua esquerda. Na verdade, Tiago e João estavam por trás dessa iniciativa. O Senhor então disse que essa decisão não competia a ele, e sim ao Pai, ensinando-lhes que nunca devemos tentar usurpar o lugar de Deus nas decisões que cabem a ele. Essa atitude gerou indignação por parte dos demais discípulos. Aprendemos aqui que no serviço ao Senhor não deve haver disputa por posição e também hierarquia. O Senhor disse aos discípulos, nos versículos 26 a 27, que quem quiser tornar-se grande ou primeiro deve servir, mostrando que não devemos viver a vida da igreja e servir na obra do Senhor baseados na cultura do mundo, mas na cultura divina. Já falamos na mensagem como Deus prepara os seus ministros, que isso ocorre pelo fato de o homem ter comido da árvore do conhecimento que age em nossa alma, tornando-nos extremamente complicados, tendo nosso padrão de justiça e nossa própria verdade separado dos de Deus. Contudo, só há uma verdade, como o Senhor disse em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a partir de hoje, abandonemos nossas atitudes justificativas e sejamos pessoas simples que praticam com obediência a palavra de Deus. Fazendo assim, seremos abençoados. Louvado seja o Senhor. Agora em Marcos 3,17, Jesus chamou João e Tiago de Boanerges, que significa filhos do trovão, ou seja, alguém estourado e intolerante. Eu confesso que por vezes sou um Boanerges, mas graças a Deus estou amadurecendo. Há esperança, aleluia! Essa intolerância de João é registrada em Marcos 9:38, que registra que João proibiu um homem de expelir demônios em nome de Jesus, porque não o seguia. Já em Lucas 9:54, novamente João, filho do trovão, demonstra irritação pelo fato de os samaritanos recusarem a receber Jesus, perguntando a Jesus se este queria que mandasse descer fogo do céu para consumir. Mas esse João foi transformado. Glória a Deus! João, já maduro, quando escreveu seu evangelho, denominou-se em várias passagens como discípulo amado, ou discípulo a quem o Senhor amava, como em João 12, 13 e 23.
E esse é o segredo para a transformação de qualquer pessoa. Ter alguém que o ame, assim como Jesus amava João. Inclusive, em João 21, 22, Jesus disse a Pedro a respeito de João: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. E por causa dessas palavras, os discípulos achavam que João não morreria, mas ele morreu. O que permaneceria até a volta do Senhor seria o seu ministério, pois Deus estava preparando João, aquele filho do trovão, para tornar-se o ministro da nova aliança, a fim de usar seu ministério até os tempos finais. Hoje, meus amados ouvintes, estamos no ministério de João, que é baseado no amor de Deus. E é esse ministério que vai trazer o Senhor de volta. Amém? A questão é que para aqueles que ainda não tiveram revelação, os escritos de João são palavras infantis para recém-convertidos. Entretanto, João era um homem maduro que alcançou um estágio espiritual muito elevado e seus escritos estão num plano celestial. E sem discernimento espiritual não conseguiremos entender essas palavras e ficaremos de fora do objetivo principal desse ministério, trazer o Senhor de volta. Todavia, se aprendemos a viver no Espírito, exercitando a nossa fé para enxergar as coisas que se não veem, conseguiremos entender e praticar esse ministério. Sendo assim, nós que temos tido o privilégio de receber essas revelações, devemos encorajar-nos nesse ministério. Viver no Espírito, na esfera da fé, praticando com simplicidade e obediência à palavra profética e também levando-nos a cumprir a palavra, a vontade de Deus. O Senhor nos dá a sua palavra e também a oportunidade de participarmos de sua obra. E na igreja há espaço, atividades para que todos os irmãos possam praticar a palavra ouvida, de forma que precisamos ainda envolver os irmãos na obra de Deus, pois ninguém pode ficar ocioso sem fazer nada. Mesmo estando nesse período de isolamento, não podemos deixar de falar das principais ferramentas atuais para sermos úteis ao Senhor, como a comportagem dinâmica, o Expolivro, o Avança Jovem, o CEAP e, é claro, os diversos serviços que as igrejas possuem. Graças a Deus, temos nos movimentado, estamos alegres com isso, porém não satisfeitos, pois queremos e podemos ser mais úteis ao Senhor, e Ele mesmo quer levar-nos a outro nível. Aleluia! Então, perceba que o Evangelho de João, desde seu início, é muito elevado. Por exemplo, em João 1, de 1 a 2, temos: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Versículos bastante conhecidos. Olha, sinceramente, é necessário muita maturidade para perceber a profundidade desses versículos. Aqui vemos o Deus único, que é triuno. O Pai, o Filho, a Palavra, que estava desde o princípio com o Pai, e o Espírito, que esteve presente de maneira discreta. Você pode entender melhor a Trindade Divina por meio de Deuteronômio 8,7, que diz: o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos. O manancial profundo representa o Pai, que ninguém consegue ver, conforme 1 Timóteo 6,16. O Pai achou um canal para manifestar-se na superfície da terra, a fonte de onde fluem águas, que representa seu Filho, que se encarnou e trouxe Deus aos homens, ao passo que o ribeiro representa o Espírito. Portanto, temos o Pai como manancial profundo, o Filho como a fonte que traz as águas do manancial para a superfície e o Espírito que representa o ribeiro fluindo ao longo das eras para alcançar o homem. Do manancial profundo, da fonte do ribeiro, flui a mesma água, assim como Deus é um só. Quando bebemos a água do ribeiro, estamos bebendo a mesma água da fonte e do manancial profundo. Repare que João, com os 2 primeiros versículos do seu Evangelho, nos mostrou tudo isso. Você acha que isso é algo infantil ou superficial? Pelo contrário, é algo muito profundo e elevado. Ó Senhor Jesus! Ainda em João 7,39, também temos um versículo muito conhecido que diz que o Espírito, os discípulos não haviam recebido ainda o Espírito, porque o Espírito não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
Esse trecho não diz que não havia o Espírito Santo, pois o Espírito Santo existe desde a eternidade passada. Então, por que esse versículo diz: o Espírito até aquele momento não fora dado? Para explicar e entender melhor isso, precisamos lembrar-nos de como era confeccionado o óleo sagrado da unção, que você pode conferir em Êxodo 30, de 22 a 24. Lá você verá que as mais excelentes especiarias, a mirra, o cinamomo, o cálamo e a cássia, eles eram adicionados ao azeite de oliveira. O azeite puro de oliveira representa o Espírito Santo, enquanto todas as especiarias representam as experiências que Jesus passou como homem, desde a sua encarnação, as fraquezas humanas, os sofrimentos que o fizeram aprender a obediência e até a sua morte e ressurreição. A adição das experiências do viver humano de Jesus ao Espírito Santo é então tipificada pelo óleo sagrado da unção. Logo, o Espírito mencionado em João 7,39 é o Espírito Santo com todas as experiências humanas de Cristo para poder ser nosso rico suprimento. Que maravilha! Veja só que interessante. No Antigo Testamento, Jó se queixava que Deus não era um homem, que não tinha olhos de carne, ou seja, não compreendia o que ele sentia. Você pode ver em Jó 10, de 4 a 5. Hoje, no entanto, Deus conhece a necessidade do homem e ele pode ajudar-nos. Até mesmo Jesus passou por situações de extrema agonia, como registrado em Lucas 22, 44, quando na véspera da sua morte, onde a angústia era tanta que seu suor caía como gotas de sangue. Ele passou por tudo isso, por nossa causa, e essas experiências foram adicionadas ao Espírito para suprir-nos em todas as nossas necessidades. E quando eu e você nos voltamos ao Espírito, invocando, ó Senhor Jesus, temos tudo isso que precisamos. O Espírito também é outro item predominante no ministério de João. Já os capítulos 14 a 17 de João são o ponto mais elevado do plano da salvação de Deus para o homem. E neles estão as próprias palavras faladas por Jesus, pois essa revelação é grandiosa demais para algum homem tentar transmiti-las e explicá-las usando o vocabulário humano. Olha só, e quando estava com os 12, durante a ceia, Jesus disse, um de vós me trairá. E eles não sabiam de quem o Senhor falava. Então Pedro fez um sinal a João, pedindo que ele perguntasse a quem se referia. E a resposta de Jesus em João 13, 26 foi, aquele em que eu der um pedaço de pão molhado. E entregou a Judas e disse, o que pretendes fazer, faze-o depressa. E Judas saiu para trair Jesus. Daí Satanás achou que conseguiria frustrar os planos de Deus matando Jesus. Porém, a morte de Cristo era o início da execução do plano da salvação de Deus para o homem, pois sua morte levaria o homem à glória de Deus. Jesus morreu como um varão perfeito e aprovado, portanto Deus não o deixou na morte, mas o ressuscitou e recebeu na glória. E aqui, algo inédito e tremendo aconteceu. Jesus tornou-se o primeiro homem a ser recebido e inserido no Pai, no relacionamento da Trindade. E o melhor de tudo, ele abriu a porta para entrarmos também. Aleluia! Todas as vezes que toco nisso, fico empolgado demais. Continuando, em João 14, 2, lemos, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Bom, muitos interpretam que Jesus morreu e até agora não voltou porque está construindo mansões celestiais para nós. Mas isso não está correto. O Senhor não falava aqui da sua segunda vinda, mas que voltaria como um consolador. E o lugar que Jesus prepararia por meio de sua morte e ressurreição se refere ao próprio Pai, conforme o versículo 3. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Assim, com sua morte e ressurreição, Jesus foi recebido na glória do Pai, ou seja, ele foi glorificado. Ora, se Jesus foi glorificado, nós também podemos ser glorificados. Esta é a porta que nos foi aberta, o acesso ao Pai. Você iria querer trocar um lugar no Pai, na Trindade, por uma mansão celestial? Acredito que não. Mas a seguir, no versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Tomé, assim como nós, via apenas as coisas materiais. Mas esse versículo não diz ninguém vem às mansões celestiais, mas ninguém vem ao Pai, confirmando então que o lugar que o Senhor Jesus estava preparando para o homem é o próprio Pai. E ao ser glorificado, Jesus abriu, preparou e pavimentou o caminho para o Pai receber-nos. Se você acha isso ainda pouco, em Hebreus 2,10 diz que hoje Jesus está conduzindo muitos filhos à glória. Você não fica encorajado também com tudo isso que o nosso Senhor Jesus preparou para você? Ou você acha mesmo que Deus iria sacrificar seu único filho somente para nos perdoar os pecados? Não. Tudo isso que Deus realizou por meio de Jesus é para ter você junto dele, se relacionando com ele na glória. Eu espero que essa revelação verdadeiramente mude sua vida como tem mudado a minha. E tem mais. O versículo 9 diz: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, quando você vê o Filho, vê também o Pai. Aleluia. Agora, vamos ver aqui os versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O verbo habitar está no presente e se refere ao Senhor, que é o Espírito da verdade, conforme 2 Coríntios 3,17, e que estava com eles. Já a expressão estará em vós refere-se ao Espírito que eles receberiam após a glorificação de Jesus. Querido e amado ouvinte, de tudo o que precisamos, o Espírito da verdade nos traz a realidade. Se eu preciso de humildade ou mansidão, o Espírito da verdade me traz a realidade disso. Portanto, o Consolador, o Espírito da verdade intercede por nós, advoga por nós, suprindo-nos com toda a realidade de tudo o que precisamos. Bom, tem muito mais para falar, mas vamos deixar para o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, ative as notificações para você ficar sabendo quando novos vídeos forem lançados aqui no canal. Deixe também seu comentário e se você gostou do conteúdo desse vídeo, você foi edificado com essas palavras, deixe seu like e compartilhe com seus conhecidos. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.